Boa noite, turma. A nossa aula hoje é sobre a cadeia de suprimentos e a logística. A gente vai abordar conceito de cadeia de suprimentos, logística, a origem e o conceito moderno, áreas da logística, as principais atividades, a logística integrada, o conceito de marketing mix, o conceito de sistema, operador logístico integrado versus operador tradicional. Definição da cadeia de suprimentos. Uma cadeia de suprimentos é um sistema por meio do qual empresas e organizações interligadas entregam produtos e serviços a seus consumidores. Elas se ajudam entre si e entre elas, tá? A cadeia de suprimentos consiste em todos os estágios envolvidos direto ou indiretamente em suprir a necessidade de um cliente. Um exemplo de cadeia de suprimentos. Tem os fornecedores de matéria-prima, tá? Eles podem mandar matéria-prima direto para a indústria principal ou podem passar por um fabricante de componentes antes para depois ir para a indústria principal. Da indústria principal passa pelo atacadista e distribuidor que manda para o varejista, ou também pode ir direto para o varejista. E aí do varejista que vai para o consumidor final. O fato é assim, quanto maior o caminho leva, a matéria-prima leva até chegar ao consumidor final, como produto final, já um produto acabado, mais caro vai ser. Quanto mais atravessadores ele passando, mais caro vai ficar para o consumidor final. Um exemplo de cadeia de suprimentos de suco de laranja concentrado, tá? Primeiro, fornecedor de insumos agrícolas, ele manda para a fazenda manda para a indústria cítrica, na indústria eles vão engarrafar, distribuir, aí vai para o atacadista e varejista e depois que vai para o consumidor final. Ó. Aqui tem defensivos, fertilizantes, tratores, implementos, mudas, irrigação. Deixa eu voltar aqui. A fazenda, depois vai para a indústria, transforma em suco e o consumidor final compra. Logística. A palavra se origina do verbo loger, que do francês significa alojar. Inicialmente utilizada como parte da arte militar relativa a transporte, disposição e suprimento das tropas em operações, considerando como serviço de apoio. Surgiu lá como estratégia de guerra, tá? A questão da logística. A logística nada mais é do que assegurar a disponibilidade do produto certo, na qualidade certa, em condições adequadas, na quantidade certa, no local certo, para o cliente certo e no preço correto. Conceito de logística. Qual sua missão? Definição. Logística é o processo de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente o fluxo e armazenagem de produtos, bem como serviços e informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos do consumidor. A missão da logística é produto certo, no local certo, no momento adequado e ao preço justo. A logística controla o fluxo e armazenagem de produtos ao longo da cadeia de suprimentos. Relação entre a cadeia de suprimentos típica e áreas da logística empresarial, tá? Ó, fornecedor, é aquela parte que eu tinha lido já para vocês, que vai dos fornecedores de matéria-prima, passa pelo fabricante de componentes, vai para a indústria, atacadista, varejista, até o consumidor final, tá? Ó, esses dois primeiros a gente chama de logística de suprimentos, que é o fornecedor de matéria-prima e o fabricante de componentes. Depois, quando vai para a indústria, a gente chama de apoio à manufatura. E depois que sai, que vai para o atacadista, varejista, até chegar ao consumidor final, aí tem uma logística de distribuição, tá? Essas são as três áreas da logística. As principais atividades da logística, tá? É o transporte, a gestão dos estoques, a armazenagem, o manuseio dos materiais e a embalagem. A embalagem é fundamental. Inclusive, já foi falada no slide anterior, bem detalhadamente. Aqui o exemplo, tá? Atividades da logística na cadeia de suprimentos do suco de laranja concentrado. Ó, primeiro tem a coleta e o transporte, lá na fazenda. Depois, lá na indústria cítrica, tem o recebimento e o estoque. Ainda dentro da indústria cítrica tem o estoque e a armazenagem. Dentro da indústria cítrica também tem o transporte, daí ela leva até chegar no distribuidor varejista, ó, que é onde o consumidor final vai comprar. Tá? Vamos ver melhor sobre o transporte, tá? Transporte. Os modais possuem características mais ou menos adequadas para cada tipo de carga.
vamos tentar entender um pouquinho. O duto viário, ele funciona para produtos altamente eficientes para mover líquidos ou gasosos por grandes distâncias, por exemplo, petróleo, derivados e gás. Os custos de movimentação são baixos, mas a linha de produtos atendida é limitada. O aéreo são limitados pelas altas taxas de frete, limitado aos produtos que podem compensar os custos elevados por melhor nível de serviço. Exemplo, equipamentos eletrônicos, instrumentos ópticos, produtos de alto valor específico ou que necessitam de rapidez na entrega. Hidroviário, produtos de baixo valor específico e não perecíveis. Custo de estoque mais baixos permite a utilização de um modal mais lento com fretes mais baixos. Por exemplo, granéis, minérios, areia, grãos e cimento. Vale mais a pena usar esse modal. E por último, o ferroviário e o rodoviário, tá? Em países com alta disponibilidade de transporte ferroviário, que não é o nosso caso, mas é o caso dos Estados Unidos, existe competição pelos produtos transportados pelo modal ferroviário com o modal rodoviário. O trem, com fretes mais baratos e desempenho ligeiramente inferior, concentra-se nas cargas de valor específico menor. Exemplo, produtos químicos, siderúrgicos e plásticos. O oposto ocorre com as cargas rodoviárias, por exemplo, móveis, bebidas, etc. Aqui, mostra a participação, dos modais rodoviário, ferroviário e hidroviário no Brasil. É diferente daquela encontrada em outros países de dimensões continentais, Aqui é um estudo do século passado ali, da década de 90, 96, 97, 98. Como é que era o ferroviário, Como é que era o rodoviário, hidroviário, dutoviário e aéreo? A participação dos modais no mundo, tonelada versus quilômetro útil. Aqui no Brasil a gente utiliza muito pouco ferroviário, a gente não tem muitas ferrovias. No Brasil existe uma excessiva concentração de transporte de cargas no modal rodoviário. O transporte. O sistema ferroviário brasileiro possui uma baixa disponibilidade, limitando o crescimento de sua participação na matriz de transporte. Vocês estão vendo essas linhas vermelhas nos Estados Unidos? Tudo isso são ferrovias. O que eles têm de transporte ferroviário. Olha o que tem no Brasil, gente. É mínimo, é quase nada. Um pouco aqui na região sul, um pouquíssimo ali na região sudeste, e um pouquinho lá na região nordeste. Só. Os Estados Unidos ele inteiro utiliza transporte ferroviário, então lá é bem melhor essa parte. Depois, principais atividades da logística, vem a gestão de estoques, Os estoques devem ser acumulados para assegurar a disponibilidade de mercadorias e minimizar os custos totais de produção e de distribuição. A armazenagem de mercadorias para o seu uso futuro exige investimentos, tem custo, gente? É aluguel, é luz, é climatização, dependendo do tipo de produto, ele precisa ser refrigerado, tudo isso exige gastos, exige custos. Pessoas para estar manuseando lá o estoque. O ideal seria a perfeita sincronização entre a oferta e a demanda, tornando a manutenção de estoque desnecessário. Isso seria ideal, né? A gente saber quantas pessoas querem comprar para a gente vender na quantidade exata e não fazer estoque, né? Mas, infelizmente, não é assim, né? As empresas têm uma noção de quanto as pessoas querem comprar, mas não tem esse valor específico, né? Sempre tem que ter um pouquinho de estoque. E estoque é custo para a empresa, Entretanto, não é possível conhecer exatamente a demanda futura, o que eu acabei de falar. Nem sempre os suprimentos estão disponíveis no momento necessário. Os estoques servem para uma série de finalidades, para vocês entenderem. Melhorar o nível de serviço, gerar economias na produção, para ter ganhos de escala, permitir economias de escala nas compras e no transporte, atuar como proteção contra aumentos de preços, isso é bem interessante, proteger a empresa de incertezas na demanda e no tempo de ressuprimento, servir como segurança contra contingências. O especialista em logística deve buscar a redução do investimento em estoques ao mesmo tempo em que balanceia a eficiência da produção e da logística com as necessidades do marketing. Próxima atividade, armazenagem, Armazenagem e o manuseio de mercadorias são componentes essenciais do conjunto de atividades logísticas.
As empresas necessitam de estoques para coordenar a relação entre oferta e demanda. Manter estoques gera necessidade de espaço para armazenagem. A classificação dos armazéns por tipo de produto, tá? Tem armazém para granéis, armazéns frigorificados, tem armazéns de mercadorias em geral, entre outros. A gestão da armazenagem envolve duas decisões importantes, a localização e o dimensionamento de depósitos. Quarto, manuseio de materiais. Definição: transporte de pequenas quantidades de bens por distâncias relativamente curtas. Diferenças: não deve ser confundida com transporte de longas distâncias. Local: é atividade executada em depósitos, fábricas e lojas, assim como no transbordo entre modais de transporte. E o foco é a movimentação das mercadorias de maneira rápida e com baixo custo. Embalagem. Qual o papel das embalagens? O papel da embalagem do ponto de vista logístico deve atender às seguintes demandas. Olha só como é muito importante a embalagem. Proteção do produto, facilidade de armazenagem, empilhamento, etc. Facilidade de manuseio, seja na armazenagem ou transporte. Não agregar custo excessivo ao preço final do produto, menor custo também não pode ser uma embalagem caríssima, né? Vai levar demais o custo e o consumidor não vai querer comprar. Não agregar peso além do estritamente necessário. Ser padronizada de modo a ter ganhos de escala, por exemplo, padrão, etc. E ser paletizável, para poder ser organizada com os pallets, tá? Ó, aqui retorna de novo o modelo de logística, né, integrada, que envolve transporte, gestão de estoques, armazenagem, manuseio de materiais e embalagem. O modelo de logística integrada está baseado em dois conceitos principais, tá? Tem o conceito de marketing mix e o conceito de sistema. Marketing mix, como já foi ensinado para vocês, nada mais é do que os 4 P's, tá? Ó, aqui em cima a gente tem o modelo de marketing mix, que são os 4 P's que a gente já viu, tá? Eu não vou repetir. E já o sistema logístico integrado envolve serviço ao cliente, compras ou vendas, estoques, processamento de pedidos, armazenagem e transporte. Tudo isso interligado, ó, gente. Essa é a diferença. Ó, política de canais de distribuição, padrões de serviço por canal, disponibilidade de produtos, prazos, etc. Missão da logística: cumprir os padrões de serviço dos canais de distribuição de forma eficiente. Para que possa ser gerenciada de forma integrada, a logística deve ser tratada como um sistema. Sistema é o conjunto de componentes interligados, trabalhando de forma coordenada para atingir um objetivo comum. A atuação em qualquer um dos componentes do sistema tem, em princípio, efeito sobre os outros componentes do mesmo sistema. A tentativa de otimização de cada um dos componentes isoladamente não leva à otimização de todo o sistema. A logística deve atender os níveis de serviço ao cliente estabelecidos pela estratégia de marketing, ao menor custo total de seus componentes. Exemplo 1. Política de minimizar os custos de transporte por meio de consolidação de cargas, que é aumento dos volumes. Efeitos negativos no volume de estoques nas duas pontas e nos prazos de entrega. Exemplo 2. Redução dos custos de transporte pela utilização de um modal mais econômico, porém mais lento e menos confiável. Menor garantia do nível de serviço obriga o cliente a manter maiores estoques de segurança. Estoque de segurança é aquele pequeno estoque que tem ali para não correr o risco de não conseguir oferecer o teu produto ou o teu serviço ali para o teu cliente. Tem que ter um estoque mínimo que a gente chama ali o estoque de segurança. Buscando se concentrar em suas atividades-chave, as empresas terceirizam muitas das atividades logísticas, tá? Por meio dos operadores logísticos, que são fornecedores de serviços logísticos integrados capazes de atender a todas ou quase todas as necessidades logísticas de seus clientes de forma padronizada. Os operadores logísticos se diferenciam dos prestadores de serviços tradicionais pela amplitude de serviços oferecidos. Aqui tem um quadro comparativo, tá? Do prestador de serviço tradicional e do operador logístico integrado. Eu não vou me ater aqui aos detalhes, tá? Porque já está estourando o tempo, esse é o último slide. Eu peço que vocês deem uma lida, tá bom, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima!